Saudações, eu sou o professor Alberto Veras e o tema do nosso estudo de hoje é o poder legislativo. O poder legislativo é um dos três poderes do Estado ao qual é atribuída a função legislativa. Na esfera federal, o poder legislativo é composto pela Câmara dos Deputados, representantes do povo, e pelo Senado Federal, que representam os estados e o Distrito Federal. A reunião dessas casas forma o Congresso Nacional. Dessa maneira, no âmbito federal, a Constituição adota o bicameralismo federativo. Já nas esferas estadual, distrital e municipal, é adotado o sistema unicameral. Quais as funções típicas e atípicas do Poder Legislativo, professor? As funções típicas do Poder Legislativo são legislar, elaborando e editando leis e praticar a fiscalização orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do Executivo, com o auxílio dos tribunais de conta dos Estados e da União. As funções atípicas, exercidas por determinação constitucional, abrangem as funções administrativas e judiciais. São exemplos de funções atípicas a competência da Câmara dos Deputados em dispor sobre a sua organização e funcionamento e o papel do Senado em processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. As atribuições do Congresso Nacional estão presentes no artigo 48 da Constituição e abrangem, por exemplo, dispor sobre todas as matérias de competência da União. As competências privativas do Congresso, por sua vez, estão listadas no artigo 49. E como se organiza o Poder Legislativo Federal, professor? A organização interna das casas do Congresso Nacional se dá por meio da mesa diretora, comissões, secretarias e guarda legislativa. É importante também mencionarmos as particularidades da contagem do tempo no Poder Legislativo, que se dá por institutos próprios: legislatura, sessão legislativa ordinária, período legislativo e sessão legislativa extraordinária. Vamos analisar cada um deles. A legislatura corresponde a um período de 4 anos. A sessão legislativa ordinária corresponde à reunião anual do Poder Legislativo e é dividida em 2 períodos legislativos, sendo um em cada semestre, intercalados pelo recesso parlamentar. A sessão legislativa extraordinária abrange as deliberações ocorridas fora do período legislativo, ou seja, durante o recesso parlamentar, que se dá entre os dias 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro de cada ano. Também é importante mencionarmos as imunidades parlamentares relacionadas à atuação política do parlamentar. A Constituição determina que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e que os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Vamos concluir a nossa aula falando do processo legislativo e das espécies normativas. O processo legislativo abrange um conjunto de normas que tratam e regulam a elaboração de atos normativos primários aptos a inovar o ordenamento jurídico. Os procedimentos legislativos se desenvolvem de formas distintas a depender da espécie de norma que estão criando e se classificam da seguinte maneira: procedimento ordinário, sumário e especial. As espécies normativas primárias do artigo 59 da Constituição, por sua vez, derivam do processo legislativo e são espécies normativas constitutivas de direito novo. Abrangem as seguintes: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Vamos analisá-las brevemente. As emendas à Constituição resultam de processos de alteração do texto constitucional. A lei complementar é uma lei cuja iniciativa é a mesma da lei ordinária, porém disciplina matérias reservadas. Sua aprovação se dá por maioria absoluta. Atenção, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária é um ato legislativo típico, sendo um ato primário, abstrato e geral, aprovada por maioria simples. A lei delegada é uma lei cuja elaboração foi delegada pelo Congresso Nacional ao Presidente da República. Não é muito utilizada. A medida provisória é uma espécie normativa primária elaborada e editada pelo Presidente da República com força de lei
sob um fundamento de relevância e urgência. Os decretos legislativos são atos normativos provenientes do Congresso Nacional e tratam de matérias de sua competência exclusiva. Por fim, as resoluções são espécies normativas de competência privativa do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, e vão dispor sobre assuntos políticos e administrativos no âmbito de competências desses órgãos, desde que não sujeitam às leis. Essa foi a nossa aula de hoje, e não deixe de conferir mais detalhes sobre este tópico apresentados no material didático disponibilizado em sua área do aluno. E lembre-se, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Até a nossa próxima aula e bons estudos!